Olá, sejam muito bem-vindos. Quando a gente fala de prosperidade, de abundância ou de curas, que a maioria de nós quer, o que a maioria de nós manifestados quer? Abundância, prosperidade, relacionamentos amorosos, felizes e curas para as pessoas ao nosso redor, para nós mesmos, enfim, para nossa vida. É o que normalmente o ego procura, nós procuramos, todo ser humano procura, né? Para isso que a gente trabalha, para isso que a gente estuda, para isso que a gente tenta cada dia ser melhor, né? O que eu venho te dizer aqui? Existe uma forma de a gente conseguir o que a gente quer entrando em ressonância com Deus. Se nós pudéssemos escolher qualquer modelo para seguir, a gente poderia escolher o melhor modelo para seguir, né? No coaching a gente fala disso sobre, pode ser chamado de espelhamento, ou quando a gente modela, né? A técnica da modelagem, que é quando você modela aquela pessoa, aquele ser que você admira. Sendo assim, por que nós não usamos Deus como modelo? Por que nós não usamos como algo a ser copiado? Alguém a ser copiado? Para nós usarmos Deus como modelo, a gente tem que aprender a pensar, sentir e agir como Ele, né? Então, reflita um pouco hoje. Como você acha que Deus pensa? Como você acha que Deus age? Como você acha que Deus é? E anote as suas respostas. E agora eu vou te ensinar uma ferramenta de manifestação na forma, tá? Para realizar os desejos do mundo, porque isso também é desejo do teu pai que tu tenha. Não é desejo do teu pai que tu sintas falta de nada, que nada te falte, que tudo te seja suprido. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no espaço entre dois pensamentos. É um estado de vazio, é um estado de ponto zero, pode ser chamado. É um estado em que não existe nada. Entre um pensamento e outro. Você entra nesse espaço. E quando você entra lá, você firma o seu desejo. Por exemplo, eu desejo morar numa cobertura de frente para o mar. Firma o seu desejo de forma clara e objetiva. Então, primeiro passo, entrar nesse estado de ponto zero. Estado entre os dois pensamentos, o vazio entre os dois pensamentos. Segundo, firmar o seu desejo. Terceiro, soltar o seu desejo, ou seja, não se apegar a ele, não ficar preocupado em como isso vai acontecer, se isso vai acontecer, como isso vai acontecer, tá? Simplesmente deseje, solte o seu desejo, entre no espaço entre dois pensamentos, descreva o seu desejo com toda a sua intenção, solte o seu desejo e confie que o todo vai trazer os mecanismos e as formas para que você realize esse desejo. Entende? Observe o que vem acontecendo ao seu redor para que esse seu desejo venha à manifestação, tá? Então essa é uma técnica muito boa, essa é uma técnica excelente para manifestação na forma daquele seu desejo. O seu desejo pode ser um relacionamento afetivo, amoroso, né? Então você se imagine com uma pessoa sem ter o rosto específico da pessoa, tá? A não ser que você já seja casado, porque aí a pessoa já aceitou por livre-arbítrio ficar com você, né? Você esteja namorando ou casado. Mas se não é esse o caso, não imagine uma pessoa específica, mas tipo um homem ou uma mulher, aquilo que você deseja, com você, né?
em alguma cena que represente para você amor, felicidade, alegria, companheirismo, sabe? Nessa cena. Imagine se você nisso, pode ser um filminho também, com algumas várias cenas, né? Entre nesse vazio entre os dois pensamentos. Traga essa cena, que é o seu pedido. Agradeça, solte isso. Relaxe e confie que o todo vai trazer isso para você. Você faz a sua parte, que é o quê? Você vai recebendo intuições de coisas para fazer. Pessoas vão vir até você trazendo informações, orientações, ajudas. E você vai entendendo que isso é Deus falando com você. Como Deus é tudo e todos, Ele não manda a pessoa, por exemplo, assim, você quer determinada coisa. Eu vou dar um exemplo que foge um pouco disso que a gente está falando, mas só para explicar um pouquinho quem é Deus. Deus é tudo e todos. Por exemplo, alguém que é órfão, fica pensando, porque eu queria minha mãe, porque eu queria meu pai, porque eu queria minha mãe, porque eu queria meu pai, porque eu não consigo viver sem a minha mãe, porque minha mãe, porque meu pai, né? E não enxerga que Deus mandou outras partes dele substituírem aquela parte dele que faltou para você. Então, se alguém já cumpriu a sua parte aqui e precisou desencarnar, Deus manda outras partes dele cuidar de você, né? E nesse caso do seu desejo de prosperidade, ou de abundância, ou de relacionamento, ou de cura, né? Imagine-se curado nesse espaço vazio. Quando isso acontecer, você entenda que tudo que vier para você, enquanto você tá com esse desejo solto e pedido e entregue a Deus, você comece a reparar nos sinais que Ele traz para ti, nas intuições de produtos para você fazer, de trabalhos para você realizar, de pessoas que vêm te suprir, te auxiliar, te ajudar. Não ignore as pessoas. Não tenha preconceito em relação a quem vem, né? Porque muitas vezes a gente tem preconceito em relação a quem vem nos trazer informação. E aí a gente não consegue acessar e realizar, porque aquela parte de Deus que Ele mandou para te suprir, você não aceitou. Você não aceitou. Entende? Então observe a quem você está dizendo não. A quem você está dizendo sim. E entenda que todas essas pessoas ou essas partes de Deus estão aí para te ajudarem a realizar aquilo que você quer realizar. No caminho espiritual existem muitas crenças. E eu sei porque quando eu descobri como o universo funcionava, logo eu fui chamada para transcender todo o conhecimento de física quântica e realização de desejos. Então, eu senti que eu não deveria realizar os meus desejos pessoais, porque eles eram desejos de ego, e sim que eu deveria me abrir para receber aquilo que eu teria que receber durante o meu caminho, que fosse necessário para que eu chegasse ao ponto em que eu deveria chegar, né? Para realizar o trabalho que eu devo realizar aqui. E eu sei que muitos de vocês que estão no caminho espiritual não se sentem dignos e merecedores do bem-estar financeiro, amoroso, de um corpo físico saudável, de curar a sua vida, tá? Você começa a olhar para tantas coisas que aconteceram na sua vida e, de uma certa forma, você se autopune. Você se autopune prejudicando a ti mesmo. Você não se acha digno de entrar no reino dos céus. Então, o que eu vou dizer para isso? Não existe nada mais poderoso do que o perdão. Quem não assistiu o início dessa live, assiste, porque lá tem uma técnica de manifestação, de cura e de prosperidade e de tudo, tá? E
Mas o que eu quero te dizer é que se você não se sente digno de entrar no reino dos céus, você não entra. Se você não se acha digno e merecedor de ter prosperidade, abundância, se você se culpa por determinada coisa... Eu tava falando com uma amiga minha que tá bastante endividada, né? E eu conversei com ela e disse, olha, você não ganha dinheiro porque... Observa, vê se não é por isso. Você não ganha dinheiro porque você não acha justo que o dinheiro que você ganhe vá para pagar essas dívidas desses juros que você não acredita que sejam corretos, que sejam justos. Então, para não pagar o que você não acha justo e certo e correto, você não ganha dinheiro. Eu vivi isso. Eu não achava certo eu ganhar dinheiro, eu prosperar para pagar dívidas que nem eram minhas. Entende? Então eu não ganhava, eu não prosperava, eu não trabalhava, eu não criava, eu não tinha intuição, eu não tinha trabalho, eu não tinha clientes, eu não tinha pacientes. Por quê? Porque eu não achava certo o meu dinheiro ir para pagar dívidas que nem eram minhas, juros absurdos que eu não concordava. Entende? Então, se isso existe dentro de você, você nunca vai ganhar dinheiro. Porque você não acha justo usar o seu dinheiro para isso. Entende? Então, olha com verdade pro que tem dentro de você. Olha com verdade para todas as manifestações da tua vida. E... não se coloque em uma posição de vítima, se coloque numa posição de por que eu não estou ganhando dinheiro, por que eu não estou me curando, por que eu não estou resolvendo a minha vida. E se você já olhar para tudo e você vê, sim, já olhei para tudo isso, já fiz tudo isso, já trabalhei tudo isso, as minhas manifestações ainda não estão como eu gostaria, mas estão andando. No entanto, ainda não estão como eu gostaria. O que você faz aí? Aí você entenda que existe um vórtice, tem um objetivo, existe um vórtice acima de você. E existe um processo para chegar onde você quer chegar. Se você tem que realizar um trabalho muito grande, você provavelmente vai ter desafios muito grandes aqui para vencer, para que você possa ajudar outras pessoas a também vencerem esses desafios. Isso você fez de escolha própria individual. Então, se você sabe que você já está no seu vórtice, que você está olhando para tudo com verdade, você está curando tudo isso em você, você vai entender que você está dentro do seu vórtice, que você está dentro do processo. E brevemente verão os resultados de todo o teu trabalho, de todo o teu empenho, de toda a tua dedicação. Então, agora solta, entrega para papai e diz, papai, eu estou no meu vórtice, me direcione, estou pronta a ser orientada, estou pronta a ser guiada, e aceita essa guiança e deixa ele ir te nutrindo e te guiando e vai sendo cada vez mais parecido com ele, confiando, amando, trabalhando, servindo a tudo e todos com amor, servindo a ti mesmo com amor, com muito amor, tá? E brevemente os teus resultados virão. Quem perdeu, volta e assiste desde o início. Eu vou deixar salva essa live, tá? Foi só um conteúdo aqui que eu tô digitando no meu livro. E entre as minhas anotações tem alguns conteúdos que eu vi que eu ainda não fiz vídeo, que eu ainda não trouxe para vocês. Então eu tô fazendo esses vídeos que eu ainda não trouxe, para que fique tudo organizado, que quando eu finalize um caderno, né, finalize tudo. E aí eu posso descartá-lo, tá? Um beijo. Ó um ventão aqui. Um beijo, tá, gente? Tudo de bom pra vocês e a gente vai se vendo.